Marcel, você está contratado! Alavancar negócio e desenvolvimento humano. Sempre fala, tá me analisando? Eu sou difícil de acessar, mas depois pode ser gostoso. Marcel, tá de sacanagem. Eu acho que mais do que a diversidade, ela abre uma outra frente que de fato é a inclusão e a integração. Aquela resposta bem de RH, né? E vou relatar aqui de coração aberto também, né? É muito importante a gente investir realmente tempo e dedicação no nosso network. Não precisa ter medo da galera do RH. Não. E não é aquele trivial. O que você faz? Você demite? Você tá aqui para fazer... Não, gente, calma. Acho que, né, um pouco do que a gente vai falar, as nuances do RH hoje, elas estão muito mais orientadas para alavancar negócio e desenvolvimento humano do que, eventualmente, tratar exatamente assim, na contratação, na demissão ou de forma mais ríspida, né, nesse contato e nesse tratamento. Você chama o pessoal na sua mesa para dar risada, assim, vem aqui do RH, vem na minha mesa. Você faz isso naquele caminho que a pessoa tem para o RH, assim, meu Deus, o que a Débora quer, o RH. Você faz isso só para se divertir um pouco? Tipo, traz essa aqui, mas é só um salário. Eu faria, mas queria saber se você faz. Mas eu faço muito, e é muito engraçado, porque de vez em quando, tem até um dos gerentes lá que eu trabalho um pouco mais com ele, eu falo, olha, você me chama de 3 coisas, dependendo do que você quer, né? Se quero conversar alguma coisa, pedir um aconselhamento, enfim, Dé, você pode conversar um pouquinho, você tem 5 minutos? Aí daqui a pouco, BP, se é uma coisa mais séria com a equipe e tal. Agora, se é para xingar, RH, você vem aqui, então eu devolvo de vez em quando, né? Então eu falo, o RH que tá te convocando agora. Se eu fosse você, eu não atrasava para essa reunião. É o RH que tá te chamando. Então, vira e mexe, eu realmente, porque a gente acaba estabelecendo uma relação bem próxima, né? Bem intenso, sabe, Macho? Que quando você, de fato, se aproxima das equipes. E é claro, estamos falando de pessoas, né? São níveis diferentes de relacionamento que você estabelece mesmo. Você acaba criando conexões e intimidades em níveis diferentes mesmo. E de vez em quando você percebe que a pessoa está um pouco mais para baixo, enfim. Então você usa, obviamente, para o bem essa conexão que você tem. Mas eu me divirto também, sem dúvida. Para quem está entrando agora, a gente está falando com a Débora Dantes, profissional do RH, trabalha na Boticário atualmente. A quem tiver pergunta, eu acho que vai ter bastante pergunta hoje, a gente vai entrar em vários assuntos legais. Faz a pergunta pelo chat, ou então se quiser fazer pergunta por vídeo, levanta a mãozinha aí, tem a opção de levantar a mão que eu chamo. Eu vou abrir para perguntas mais para o final, beleza? Vamos lá, agora vamos falar um pouquinho sério. Débora, conta pra gente o que é você falou já 3 vezes do BP. Professor, BP. O que é o BP? Você atualmente é BP da Boticário, você já foi BP da Sky, BP do GPA, Grupo Pão de Açúcar, e agora BP do Boticário, né? Você foi BP no Boticário. O que é o BP? Isso. Então, assim, aquilo até que a gente tinha conversado, né? Acho que a posição do BP significa Business Partner. E quando, geralmente, eu vou falar um pouco sobre essa atuação, esse cargo, eu brinco que não é só uma nomenclatura bonita, né? E, de fato, realmente é esse parceiro de negócio. Esse termo, ele é aplicado em várias outras áreas. Então, você pode ter o BP de finanças, o BP de IT e o BP de RH. Em linhas gerais, qual que é o objetivo? É realmente, né, uma pessoa consultiva, generalista, que ela vai estar próxima mais de alguma área para realmente fazer um diagnóstico e uma leitura de contexto mais aprofundada daquele determinado departamento, área, enfim, para capturar as necessidades. Então, o BP de RH especificamente, ele é o elo de ligação entre as práticas de recursos humanos que a empresa oferece e realmente aquela área que você atua. Tem um termo, né, que dentro do cenário de RH as pessoas não gostam muito, mas ele é o que explica melhor a área que você atende. Então, eu, por exemplo, hoje estou bem direcionada, inclinada a atender o pessoal do internacional, então a diretoria internacional do Grupo Boticário, que a gente tem atuação Portugal, Colômbia, outros países, mas como funcionários próprios, Portugal e Colômbia, e também a diretoria de CRM, que quer dizer que eu sei na profundidade qual que é o perfil de funcionário que tem ali, né? Quais são as principais demandas, os principais issues daquela equipe, o que a gente vai tratar endereçado via uma pesquisa de engajamento, ou até porque as pessoas acabam puxando para alguns bate-papos, enfim, e a gente pode traçar alguns perfis, seja estilo de liderança, perfil das pessoas, ou demandas um pouco mais específicas que elas têm. Então, realmente, esse elo de ligação, né? Então, a gente não recomenda que a gente
crie alguns feudos ou sub-áreas dentro da empresa, e sim que a gente fortaleça as práticas e as políticas para que a cultura que impere seja uma só. Mas cada área, cada departamento, sei lá, logística, compras, sei lá, supply chain, finanças, cada área tem um BP dentro da empresa ou algumas áreas estratégicas têm um BP, que é um cara que, pelo que eu entendi, que representa aquele departamento dentro do RH, é isso? Não, é o contrário, é o que representa o RH dentro daquele departamento. Quase que isso, entendeu? Então, assim, e essa questão de quanto eu direciono, quem eu aloco, isso vai muito mais da estratégia do RH de cada empresa, né? Então, não são em todas as diretorias de RH de todas as organizações que a gente vai ter esse cargo de business partner, né? De vez em quando é via uma consultoria que você faz uma coisa ali um pouco mais aprofundada, ou realmente algumas pessoas que acabam atuando dessa forma, mas em geral, né? Depende muito do volume e do escopo. Mas, em geral, cada BP ele consegue ficar com mais de uma área, enfim, mas depende muito da atuação que você tem naquela diretoria ou realmente do momento que aquela área está passando. De vez em quando, a gente tem que fazer uma grande revisão estratégica em estrutura, por exemplo, né? Mudar realmente descrição de cargo, organograma, repensar na dimensão, na entrega daquela equipe. Então, é um trabalho mais aprofundado, de mais diagnóstico e também desdobramento. Outras coisas, sim, quando você tem uma parceria um pouco mais próxima com a liderança, porque o líder, no fundo, é o grande protagonista disso tudo, depende do nível de maturidade ali daquela gestão, você realmente consegue orquestrar mais áreas para um outro movimento. Então, depende muito da estratégia de recursos humanos dentro da empresa. E fisicamente, o BP fica dentro do departamento que ele está, talvez, representando, que é a área dele, ou ele fica dentro de uma área de RH? Sim, é muito bacana essa pergunta, porque, em geral, ainda é uma dúvida que aparece bastante. Não tabu, mas uma dúvida que aparece bastante. Débora, opinião pessoal. Eu acho que é muito mais efetivo o BP que está inserido dentro da área, porque qual que é o ponto, né, Má? Para eu poder diagnosticar, personalizar e recomendar alguma ação, minha leitura é que eu tenho que ter um entendimento muito próximo daquilo. Se de fato eu não estou nas reuniões de negócio, realmente na dinâmica da área e o que inserida ali dentro para ter esse entendimento, eu não consigo fazer esses outros passos. Então, sem dúvida, para o PP, o ideal é ele respirar 100% da dinâmica e ter o termômetro direitinho do que está acontecendo ali. Horas de conhecimento, né? A primeira entrevista é 1 hora, 2 horas, depois segunda, terceira, quarta. Vamos exagerar que tem cinco etapas do processo e você conversou com a pessoa por 2 horas cada processo. 10 horas você contrata uma pessoa. Sim, E quando a pessoa chega na realidade é um pouco diferente do que foi vendido para o candidato também, a empresa, a estrutura, o processo, até a liderança. E para a empresa é a mesma coisa. De repente o que ela viu na entrevista, o cara foi muito engessado para a entrevista. A gente sabe que todo mundo se prepara para a entrevista. Como é que você vê isso, esse processo atual de recrutamento e seleção? Má, eu acho que assim, sim, é um processo como vários outros que envolvem pessoas, tá? Então, acho que o primeiro ponto de partida, e não é a gente se contentar com um pouco, mas a gente ter dados de realidade, todo e qualquer processo que envolvam pessoas, não tem como a gente excluir a subjetividade. Então, no momento da entrevista, você cria empatia com o seu entrevistado. Realmente, de vez em quando, algumas conversas fluem de uma maneira muito mais fácil do que outras são mais travadas, né? E querendo ou não, a gente está selecionando ali, em geral, né? Se é o recrutador, ou depois passa para o gestor, ou eventualmente uma pessoa da equipe que vai entrevistar, já vou entrar mais no detalhe um pouquinho de algumas empresas que fazem processos mais elaborados, gera realmente uma empatia e você começa a desdobrar e falar assim, poxa, essa conversa aqui virou muito mais uma reunião de trabalho do que uma entrevista, né? Me imagino trabalhando com essa pessoa. E sim, tem bastante disso no processo seletivo. É claro que na grande maioria das posições, um briefing bem feito, realmente a Lila, ela trabalha muito mais com isso hoje, é super importante e a gente tem que checar algumas coisas. Mas a questão de perfil comportamental, fit com a cultura e também com as pessoas que compõem aquela área é super importante, gente. Então, de fato, é um processo que em alguns momentos a gente tentar anular ou realmente afastar muito a subjetividade, na minha visão, é um erro, tá? Por outro lado, eu acho que tem alguns mecanismos que tem como a gente gerenciar ou tentar controlar um pouquinho mais, que foi isso que você falou. Por mais que pareça pouco,
essa questão de alguns prismas de avaliações ou outros olhares faz bastante diferença. Por exemplo, na época que eu trabalhei no Great Place to Work, a gente fazia, entre outras coisas, avaliações de bons ambientes para trabalhar, né? E uma dos pilares ali do processo, enfim, era a empresa reportar para a consultoria quais eram as práticas de recursos humanos que ela utilizava em algumas frentes. Como você contrata, como que você faz o onboarding dessa pessoa, como você celebra as conquistas, como que você comunica decisões difíceis. Então, eram algumas práticas ali super legais da gente poder ter esse comparativo. E uma empresa que, entre outras coisas, mas sempre se destacava, era o Google. E o processo seletivo do Google, ele é bem organizado, complexo e extenso por vários motivos. Mas o principal deles é que eles fazem essa avaliação 360 do candidato. Então, por exemplo, a Amanda, né? Ela se candidatou para uma posição lá no Google. Ela vai ser entrevistada eventualmente por alguém de RH, não necessariamente dessa ordem, tá, Mandy? Alguém de RH vai ser entrevistada por um par, alguém que estará abaixo de você, uma interface que você vai ter de outra área e, por último, pelo seu gestor. E, eventualmente, por alguém que vai ser sponsor do seu projeto em algum momento. Então, você realmente recolhe uma série de percepções de pessoas que já estão naquela organização e que, de fato, podem ter esse feeling, mas, poxa, imagina essa pessoa trabalhando aqui com a gente. Eu acho que vai ser uma boa contratação. Por outro lado, acontece que de vez em quando a gente erra, né? Ou realmente se frustra dali um tempo? Claro que sim. Então, não só por isso, mas hoje a grande maioria das empresas tem a questão do período de experiência, até as grandes consultorias, nos contratos, elas têm, né? Poxa, no intervalo de 1 ano, se essa pessoa sai, a gente repõe esse candidato sem custo adicional daquele processo seletivo, porque a gente sabe que essas coisas acontecem. Então, acho que assim como vários relacionamentos, a convivência ela mostra outras coisas pra gente, né? Quanto mais você conhece a pessoa, isso realmente vai ressaltar aquilo que você tem de bom, aquilo que você vai se desenvolver e quanto que realmente você topa estabelecer uma relação de longo prazo. Então, é um processo que envolve subjetividade, sem dúvida. Legal. Conta pra gente um pouco do papel você falou da consultoria de RH, né? Qual que é a interface de uma consultoria de RH e como que isso é visto na empresa, tanto a parte de custo quanto a parte de benefício? Como você encara aí? Em geral, acho que, né, dentro do cenário de RH, mas em vários outros, as consultorias elas têm um papel super bacana, porque, de fato, um olhar de fora, um diagnóstico baseado em metodologias que, de vez em quando, você não se aprofunda, né, no dia a dia, realmente, de novo, acho que não dá para menosprezar, mas, de vez em quando, você não tem tantas ferramentas para poder diagnosticar, mapear ou até apresentar aquele diagnóstico que você endereçou. Mas, em geral, as consultorias têm um papel bem bacana. Em alguns outros momentos, né, em alguns outros assuntos, vem um pouco aquilo do statement, né? Então é isso aqui, a consultoria falou, recomendou e vai embora. Mas em processos seletivos, aquilo que eu comentei com você também, eu gosto muito das consultorias menores, que estabelecem uma relação de confiança e muito entendimento daquilo que você está falando, né? Então, poxa, qual que é o contexto maior do Boticário? Onde que vocês estão inseridos? O que vocês querem atender? Qual que é o perfil? Então, tem consultorias que investem realmente um tempo super interessante no briefing dessa posição, conhecer mais do 360, onde essa pessoa está alocada, questão de desafios, né? De próximos passos, longo prazo, enfim. Mas toda e qualquer, né, consultoria, na minha visão, que a gente contrate, é muito importante estabelecer essa relação de parceria. Não esperar que a consultoria vai vir magicamente entregar aquilo que a gente precisa, muito pelo contrário, para entregar o ideal, vamos dizer assim, precisa de muita informação para você mapear, para você entender. Como eu falei, não é só critério acadêmico ou técnico que a gente tem que considerar no candidato hoje, tem muito mais por trás disso. E então, acho que essa questão de parceria mesmo, né? De proximidade, né, dar o tom do andamento do processo em si, né? Avisar o que está acontecendo. Puxa, está difícil de achar, não está. Então, acho que essa relação de parceria é super importante. Em termos de custo, depende muito da senioridade do profissional que a gente endereça. Então, cada uma tem uma estratégia aí, né, de negócio, de retenção, enfim, mas o que é mais impactante nesse contexto é a senioridade do profissional que a gente busca. É mito ou verdade? Plano de carreira, isso existe? É o desenhado, né, escrito em pedra, assim, que de 2 em 2 anos você pula, né? É mito. É mito.
Realmente é uma coisa que é. E hoje eu acho que tá mais efêmero ainda, né? Então, de novo, voltando para os modelos de consultoria, algumas consultorias estratégicas é até uma questão de retenção dos funcionários ali, né? Então, olha, de 1 em 1 ano a gente tem um review e você pode realmente ter um aumento salarial, uma projeção diferente, você vai para o MBA, você volta, nananã. Então, acho que é realmente de acordo com a estratégia e cultura de cada empresa. Mas quando a gente vai para organizações, eu acho, Má, que hoje, de verdade, está muito pautado no tom que cada um realmente imprime, né? Nos questionamentos e nas provocações que, de fato, fazem para a liderança. E eu já presenciei, assim, carreiras de profissionais que eu pude acompanhar, inclusive de empresas que eu saí, que eu mantenho contato até hoje, que foram super exponenciais, né? Que realmente teve uma atração bem interessante, sei lá, promoções anuais ou de 2 em 2 anos, uma evolução de carreira vertical bem interessante, e outros que quiseram se consolidar de outra forma e de acordo com o ritmo da pessoa e da empresa estava tudo bem também, né? Então, assim, esse plano de carreira realmente é algo que hoje ainda se pede muito, mas de verdade, aquele escrito em pedra e cada vez mais que as estruturas mudam, né? Que o jeito de trabalhar hoje está muito diferente, eu realmente falo que é um mito, porque não dá. Hoje é uma coisa, amanhã é outra, a organização muda, é vivo, é muito vivo. Mais uma polêmicazinha aí. Diversidade na empresa, isso existe mesmo? Eu preciso contratar pela diversidade ou pela competência? Vamos lá. Eu acho que é um tema que cada vez mais ele está sendo discutido. E de verdade, Má, eu não acho ruim que algumas coisas elas comecem na nossa vida ou nas empresas de uma forma arbitrária. Então, por exemplo, temos que ser mais diversos, né? Em raça, em idade, em opção sexual, enfim. Mas quando realmente você inverte o objetivo disso e você passa a só contratar aquilo para ser diverso, aí é complicado, né? Então, se começa de uma forma arbitrária e vira um hábito, vira cultura e realmente é um dos pilares e premissas para a gente ter uma conduta dentro da empresa, isso é uma coisa muito legal. Mas se realmente é só para você cumprir a cota, e hoje nós temos, né? E ela é importante, né? Como eu falei, para ser um gatilho, para ser um pontapé. Então, eu acho que essa é a diferença. E a questão da diversidade, eu acho que mais do que a diversidade, ela abre uma outra frente que, de fato, é a inclusão e a interação dessas pessoas. Porque hoje não adianta nada, né? Então, por exemplo, essa questão da diversidade para pessoas com deficiência. A gente tem não sei quantas pessoas, né? Alguns surdos, enfim, putz, mas ninguém se comunica com essa pessoa, ninguém sabe interagir com ela. Mas eu tenho de fato um cadeirante e tal, e pode parecer bobo, mas assim, a pessoa só vai poder trabalhar no térreo, nos andares de cima, numa salas de reunião, não consegue ter acesso. Então, onde está essa outra parte? Então, hoje, né, entre outras coisas, o tema de diversidade está super em alta. Eu acho que eu citei alguns pontos aqui que a gente vai para vários outros, né? Então, a discussão, ela realmente acontece, ela é muito viva nas organizações e mais do que isso, né? Quando a gente vai por essa questão de demografias, Má, eu acho que tem um ponto super importante que é a diversidade de ideias. Então, tá mais do que comprovado e, de fato, as empresas elas serem abertas e disponíveis para isso. Porque mais do que você ter para cumprir uma cota, né? Diferentes classes sociais, diferentes etnias, né? Opções sexuais ali na sua equipe. Isso, por exemplo, se você fala do varejo, você está colocando uma amostra do seu consumidor ali. E para a gente poder finalizar essa sessão de mito ou verdade, salários diferentes entre homens e mulheres. Você já viu isso? Uau! Sim, já ouvi falar sobre isso, né? De novo, acho que entre daqueles pilares de diversidade, talvez essa questão de mulheres, principalmente em cargos de liderança, os salários mais equiparáveis, foi uma das primeiras coisas que aconteceram. E, de novo, vou trazer um retrato para a minha experiência. Hoje, a metodologia, a análise, né, de faixa salarial e realmente como que as pessoas estão posicionadas dentro do Boticário é de acordo com uma metodologia que você faz o comparativo igual realmente para todo mundo. Então, quando você vê a demografia do Boticário, né, dividida por sexo, ela é bem equilibrada na grande maioria dos níveis. Depois ela dá um pulinho, né, na camada gerencial, vamos dizer assim. Sim, tem mais homens do que mulheres. E quando você vai para o C-Level, a gente volta a ter esse equilíbrio porque são 2 homens e 2 mulheres.
Agora outro tópico, vamos contestar. Contestar. Produtividade dentro da empresa. Eu odeio quem engana que está trabalhando. Assim, fica, vou fingir que estou trabalhando aqui. Prefiro que a pessoa vá embora para casa. Isso é um tabu hoje, tipo, 8 horas de trabalho, 7 horas de trabalho, 10 horas, precisa ficar na empresa. Eu tô doente, eu preciso trabalhar. Não tem uma forma de flexibilizar isso? Posso descer para comprar um pão, né? Né? Vou trabalhar de outro lugar, vou para um café que eu me concentro mais. Olha, Má, de novo, a gente tem que ser aquela resposta bem de RH, né? Depende. Mas aí, de novo, a gente tem que voltar muito para um aspecto super importante das empresas, que é o lance da cultura. De verdade. Então, e dentro da organização, por mais imperativa que seja a cultura, sim terão as mini culturas dentro das diretorias, áreas, etc e tal. Então, eu acho que hoje, de novo, fazendo esse recorte, eu acho que está mais desmistificado isso. Né? Então, as relações, sim, elas são mais horizontais. Eu acho que não tem aquela coisa de que tem que chegar primeiro que o chefe e ter, né, mostrar aquela ansiedade toda no começo do trabalho e tal, embora só depois que ele, de verdade, eu acho que isso está mais ameno. Se eu levantar uma bandeira aqui dizendo que não acontece, é uma mentira também. E eu acho que cada um de nós já vivenciou, já escutou de algum amigo que, putz, eu fico meio sem graça, etc e tal. Mas tem uma coisa que, assim, eu costumo dizer, né? Por mais que a gente tenha esses estudos, e são muito legais, das gerações, etc e tal, eu acredito no lance das eras, né? E neste momento, na minha visão, a gente está vivendo a era do propósito. Então, realmente as pessoas elas colocam muito em primeiro plano e muito em questionamento o lance da qualidade de vida. E as pessoas hoje, não são mais só as empresas que escolhem as pessoas para trabalhar. As pessoas escolhem os lugares que elas querem trabalhar. Hoje, de fato, a questão da oferta, ela tá maior. O vínculo que a gente de vez em quando estabelece com as organizações, ele é diferente. Não é aquela coisa de que, assim, é o único emprego da minha vida, é isso aqui que vai me salvar. Eu acho que a gente encara com mais naturalidade, com mais flexibilidade, que hoje eu estou aqui nessa organização, amanhã, se eu quiser, eu posso estar em outra, etc e tal. Então, essa questão, se não conversa com o estilo de vida que talvez eu queira levar e aquilo que eu quero exercer e imprimir, eu acho que as pessoas se sentem um pouco mais confortáveis de colocarem a sua opinião, de realmente questionarem para estarem mais próximas ao seu propósito, tá? E o propósito realmente é de cada um. O que eu acho? Que independente da flexibilidade que você tenha ou da liberdade que você tenha, vão ter momentos que vão requerer um pouco mais de foco, de repente, né, esticar um pouquinho mais o horário, porque, sei lá, é uma apresentação importante, é uma reunião que você tem que se preparar de outra forma, tal. Isso é o vínculo do engajamento e da responsabilidade. Agora, que você tem que chegar cedo, se matar de trabalhar, ir embora super tarde, eu acho que podia até ir lá para o mito ou verdade. Eu acho que hoje já é um pouco mais de mito. Mas sim, o que rege muito é a questão da cultura. A produtividade não é, acho que não chega talvez a 70% do tempo de trabalho. Eu concordo com você, mas aí realmente a gente tem que falar de duas coisas diferentes, né? Uma coisa é o seu tempo produtivo, e eu concordo com você que várias horas não acontece. Mas se a gente põe na ponta do lápis hoje, Má, quantas horas você trabalha, são muito mais do que 8. Porque hoje, eu vou embora com isso, eu tô trabalhando. Então, hoje, não foi só pós-Covid que, de fato, o trabalho invadiu a casa das pessoas porque tá todo mundo fazendo home office. Não é. Então, o trabalho, ele invade o seu final de semana, se o seu celular toca aqui ou dispara com uma mensagem, né? Sei lá que horas, você trabalha com outros países, o fuso horário. Então, sem dúvida, horas trabalhadas hoje em dia são muito mais, mas aí eu concordo com você que produtivas e criativas, aí a gente faz outra ponderação, sem dúvida. Por isso que tem que estar nesse vamos contestar, porque estou te pondo em algumas saias justas, porque realmente a ideia é contestar um pouco, não gosto da palavra, mas contestar o sistema. Pode ser muito melhor, eu acho. Outra coisa que me incomoda um pouco e entra bastante no RH é a questão da graduação. Eu sinto que a gente é muito preso a uma graduação para conseguir determinado cargo ou determinada área. No Brasil é muito difícil você fazer uma movimentação interna se de repente a sua graduação... Até vou adiantar um outro assunto aqui, você pode comentar os dois juntos, que é eu falo que a gente é escravo do currículo, né? Então a gente trabalhou a vida inteira, sei lá, 10 anos na vida inteira, 10, 15 anos num departamento, é muito difícil mudar. Tipo, você não consegue ir para outro porque você ficou escravo desse seu currículo.
Existe uma coisa que você já sabe que está mudando, ou é assim mesmo, ou eu que tenho uma visão errada? O que você acha disso? Eu acho que é assim, Má, é inegável que sim, a nossa formação, eu acho que ela vai direcionar a gente para algumas áreas específicas, inclusive eu acho que até do nosso ponto de partida de procurar, né? Para onde a gente se aplica, o que a gente vai fazer, como que a gente vai começar a tatear e formar aí a nossa trajetória profissional. Por outro lado, hoje, cada vez mais, as pessoas elas estão multitasks, né? Então, por exemplo, se você vai para uma organização, hoje eu acho que se aproxima um pouco mais daquelas caixinhas mais engessadas e que a pessoa se torna um pouco mais especialista disso, talvez bancos, né? Que realmente as pessoas elas são bem segmentadas, enfim. Mas hoje, se você pergunta para qualquer um, é muito difícil uma pessoa detalhar que ela é muito especialista naquele assunto e só faz aquilo e diagnostica aquilo. Né? Então, as pessoas, em geral, elas acabam ampliando o seu repertório, atuando de uma forma muito multifacetada e a consequência disso é que sim, elas podem fazer trânsitos, né, diagonais na carreira como um todo, vamos dizer assim. Quando você olha para o aspecto, né, de avaliação de pessoas e até formação de liderança, é muito bacana quando você vê ou quando você estimula, inclusive, né, um high potential, alguma coisa assim, alguns movimentos diagonais. Quanto mais diverso e maior o repertório daquela pessoa, basicamente vai ser um líder mais preparado, né? Que já passou por algumas situações ou resolveu problemas de uma forma aí considerando outras variáveis. Então, isso é muito legal. Voltando à sua pergunta original, é fácil e simples fazer isso? Não. Então, aqui, de verdade, mais uma frase de RH, mas uma frase sábia, é muito importante a gente investir realmente tempo e dedicação no nosso networking, tá? Dentro das empresas que a gente está, fora das empresas que a gente está, porque aqui o que ajuda, realmente encoraja e de vez em quando facilita, e não é vergonha para ninguém, é a indicação, é a recomendação, é uma pessoa que vai apostar em você e vai te dar oportunidade, entendeu? Então, assim, uma coisa que eu falo muito dentro do Boticário, gente, aqui de novo, vendendo meu peixe, né? O Boti hoje é uma empresa brasileira que ela tem várias outras empresas debaixo de um guarda-chuva. Então, você trabalhar para o Boticário é uma coisa que é diferente de quem diz Berenice, que é diferente de Eudora, que é diferente de Beauty Box, que é diferente de Beleza na Web e várias outras áreas corporativas. É muito diferente. Se eu estabeleço uma rede poderosa de relacionamento dentro do Boticário, sim, eu começo minha carreira ali, que daí um líder pode me levar para lá, que pode me convidar para lá, e se eu bater na porta e falar, putz, posso fazer um projeto com você aqui em Beauty Box? É disso que eu tô falando, né? Então não é virar amigo de todo mundo, por interesse. Networking é super importante, acelera sim a nossa carreira e é um meio super bacana da gente conhecer uma outra área, realmente provar um pouquinho de algumas outras situações, inclusive pra gente ver se a gente quer apostar de fato naquilo ou não. Dé, uma coisa que minha irmã, tá, vou dar ela, que ela tem uma raiva do RH por causa de uma coisa, dinâmica de grupo. Ai, meu pai amado. Eu também Acho tenho que ela raiva não é, desse RH. acho que ela não é a pessoa que tem essa raiva, né? Olha, Má, eu brinco, piadinha também aqui, que dentro da empresa, TI é a área que você chuta, RH é quem você xinga, né? Esse RH, meu Deus, que faz isso e tal. Dinâmica de grupo. Eu acho que assim como várias coisas dentro da empresa, negócios, etc e tal, a gente teve evoluções, né? Em práticas ou em algumas coisas que a gente utiliza hoje. A dinâmica de grupo em si é algo que hoje é bem comum. Faz muito tempo que eu não presencio, não acompanho realmente alguma dinâmica de grupo. Só que ela é valiosa para determinados aspectos. Por exemplo, lá no Bote a gente tem um programa de estágio e de trainee. Em alguns momentos do processo como um todo, a dinâmica de grupo ela se torna efetiva para você fazer grandes avaliações, interação dentro do grupo, como que a pessoa ela se desenvolve por meio de uma ação lúdica. A dinâmica de grupo nada mais é do que uma intervenção lúdica para você fazer alguma avaliação. Então, de fato, não é na dinâmica de grupo que você vai selecionar seu diretor, tem que ser muito específico e realmente depende do nível e do porquê que você quer aplicar aquilo. Porque realmente, se é uma posição um pouco mais madura, mais específica, que realmente colocam numa dinâmica de grupo, foi o que eu falei, volta aquilo e fala, poxa, eu vou escolher o lugar que eu quero trabalhar. E, de repente, o processo seletivo, ele diz muito sobre a empresa. A interação, o processo, as perguntas, enfim, então, avalie, fique ligado.